Os humanos alistaram animais para ajudar em suas guerras desde os tempos pré-históricos. E algumas das primeiras fontes históricas do mundo falam de batalhas entre antigos senhores da guerra em carruagens puxadas por cavalos. Cães e cavalos foram provavelmente os primeiros animais usados na guerra, e muitos ainda são usados hoje em tarefas militares e policiais modernas. Mas uma gama ainda maior de criaturas foi usada para travar batalhas humanas ao longo da história. Aqui mostraremos alguns dos animais involuntários que foram recrutados para lutar nas guerras antigas e modernas. Mas antes, não esqueça de se inscrever neste canal e ativar o sininho para ser notificado dos próximos vídeos. E é claro, também depois de conferir outros vídeos do canal relacionados a este tema e também outros animais. 15º. Pombos. Os pombos têm sido usados para transportar mensagens desde pelo menos o século VI a.C., o que se diz que o rei persa Ciro usava pombos para se comunicar com partes distantes de seu império. Como muitas espécies de pássaros, os pombos têm uma habilidade inata de direcionamento que se acredita ser baseada em sua sensibilidade à direção do campo magnético da Terra. Alguns pombos correio, especialmente criados, encontraram caminho para mais de 2.900 km de distância. Por causa desta habilidade, os pombos têm sido usados para levar mensagens para conquistadores e generais durante grande parte da história da humanidade. Mas seu superpoder só funciona de uma maneira. Geralmente, os pássaros precisam ser transportados para onde serão usados, para voar de volta para sua casa com uma mensagem. Durante os 4 meses de cerco de Paris pelas forças prussianas em 1870 e em 1871, os parisienses, presos dentro da cidade, usaram pombos-correio para se comunicar com seus compatriotas do lado de fora. Os militares franceses usaram balões de ar quente para enviar centenas de pombos-correios enjaulados sobre as linhas inimigas, onde poderiam ser coletados e usados para enviar mensagens de microfone de volta à cidade. O uso de pombos-correio atingiu seu pico na Primeira Guerra Mundial, pouco antes da adoção generalizada do rádio, quando mais de 200 mil pombos-correio foram usados apenas pelas forças aliadas. 14º. Ursos. Os ursos apareceram algumas vezes na história da guerra, mas um urso em particular ficou famoso por suas façanhas contra alemães durante a Segunda Guerra Mundial. Wojtek era um filhote de urso pardo sírio adotado por tropas de uma empresa de suprimentos polonesa que o comprou enquanto estavam estacionados no Irã. O urso cresceu bebendo leite condensado de uma garrafa de vodka e bebendo cerveja. Quando as tropas polonesas foram movidas à medida que a guerra avançava, Wojtek também foi para as zonas de batalha no Iraque, Palestina, Egito e depois na Itália. Logo, Wojtek cresceu e foi mencionado a ter mais de 1,80 m de altura. Com o tempo, ele foi alistado como soldado raso na empresa de suprimentos, com seu próprio livro de pagamento, posto e número de série, e acabou subindo para o posto de cabo do exército polonês. Em 1944, foi enviado com sua unidade para Monte Cassino, na Itália, durante uma das mais sangrentas séries de batalha da Segunda Guerra Mundial, onde ajudou a carregar caixotes de munição. Em seus últimos anos, Wojtek morou no zoológico de Edimburgo, na Escócia, onde trabalhou com sua empresa de suprimentos adotada no final da guerra. Ele se tornou uma figura pública popular no Reino Unido e frequentemente apareceu em programas infantis de televisão até sua morte em 1963. 13º. Elefantes. Os elefantes, os maiores mamíferos terrestres da Terra, deixaram sua marca na Guerra Antiga como criaturas capazes de devastar formações compactadas de tropas inimigas. Os elefantes podiam pisotear os soldados inimigos, espetá-los com suas presas e até arremessá-lo com suas trombas. Frequentemente, eles eram blindados contra armas inimigas ou tinham suas presas pontiagudas com pontas de ferro. Alguns até carregavam uma plataforma de combate elevada nas costas para arqueiros e lançadores de dardos. Os elefantes foram usados
pela primeira vez na Guerra da Índia, por volta do século IV a.C. Em 331 a.C., os exércitos invasores de Alexandre o Grande encontraram os elefantes de guerra do Império Persa pela primeira vez na Batalha de Galgalema. Os elefantes aterrorizaram os soldados de Alexandre, mas isso não os impediu de vencer a batalha. E logo, Alexandre adicionou todos os elefantes de guerra da Pérsia em suas próprias forças. Em 280 a.C., o rei Pirro de Épiro emprestou mais de 20 elefantes de guerra africanos do rei egípcio Ptolomeu II para atacar os exércitos da República Romana na Batalha da Heracleia, no sul da Itália. Os elefantes ajudaram a derrotar os romanos, mas na época da Batalha de Asculum, no ano seguinte, os romanos devolveram vagões anti-elefantes cobertos com pontas de ferros e soldados foram especialmente treinados para atacar os elefantes com dardos. Pirro também venceu aquela batalha contra Roma, mas com enormes perdas entre suas tropas, dando origem ao termo uma vitória de Pyrrhic. Os romanos também enfrentaram elefantes nas guerras púnicas contra Cartago, na Segunda Guerra Púnica, entre 201 e 218 a.C. O general cartaginês Hannibal Barca liderou elefantes de guerra sobre os Alpes para atacar a Itália pelo norte. Muitos animais morreram durante a travessia. Mais tarde, os próprios romanos usaram elefantes de guerra em suas conquistas na Espanha e na Gália, onde eram conhecidos por seu terrível efeito psicológico sobre os bárbaros indisciplinados. Elefantes de guerra também foram usados na invasão romana da Grã-Bretanha sob o imperador Cláudio. No final das contas, os elefantes se mostraram inadequados para a guerra. Eles eram muito vulneráveis a armas em massa e muito propensos a entrar em pânico. As bestas gigantes aterrorizadas frequentemente causavam tanto dano às suas próprias forças como também fizeram com o inimigo. Os elefantes continuaram a ser usados como animais de guerra na Ásia e na Índia até os últimos séculos, e alguns animais continuam hoje em funções militares cerimoniais, mas o uso emergente de canhões acabou com seu papel de combate. 12º. Camelos. Os camelos ainda servem como montarias de patrulha militar nos desertos, montanhas e terrenos baldios de várias regiões do mundo. Embora um camelo não possa investir tão rápido quanto um cavalo, eles são valorizados por sua capacidade de suportar longas marchas em condições difíceis e às vezes quase sem água. Os arqueólogos acreditam que os camelos foram domesticados pela primeira vez como animais de carga e como animais de rebanho para leite e carne no norte da África e no Oriente Médio há cerca de 3.000 anos. O primeiro uso registrado de camelos na guerra é em 863 a.C., quando o rei árabe Gindibu colocou 1.000 camelos em um exército aliado unido contra os assírios na Batalha de Qargar, na atual Síria. Nos séculos posteriores, os persas partas e sassânidas às vezes blindavam seus camelos inteiramente, como se fosse uma cavalaria de cavalos pesados. A partir do século VII d.C., as tropas de camelos árabes, berberes e mouros foram uma parte importante dos exércitos muçulmanos que conquistaram o Oriente Médio, o norte da África e o sul da Espanha. Tropas estrangeiras de camelos eram frequentemente empregadas nos exércitos coloniais europeus dos séculos XVIII e XIX, no Oriente Médio, África e Índia. Vários países ainda mantêm unidades de cavalaria de camelos descendente dessas forças coloniais. Na Primeira Guerra Mundial, as forças otomanas e aliadas no Oriente Médio incluíram a cavalaria de camelos entre suas forças. Os camelos também foram usados na rebelião árabe contra o domínio otomano na região de Hejaz, na Península Arábica. 11º. Cães. Os cães podem ser os melhores amigos do homem, mas também podem ser adversários temíveis. Os primeiros cães de guerra foram provavelmente cães de caça que se juntaram a seus mestres em ataques a comunidades humanas hostis. Desde então, grandes raças de cães serviram em campos de batalha como batedores e sentinelas defensivos para todos,
desde os antigos egípcios até os povos nativos americanos. Um dos primeiros relatos de cães lutando em batalhas vem do reino primitivo da Lídia, na Ásia Menor, por volta de 600 a.C., onde uma matilha de cães de guerra lídios derrotou e matou vários invasores. As legiões romanas criaram seus próprios cães de guerra de uma antiga raça semelhante a um mastim conhecida como Molosser. Eles eram usados principalmente como cães de guarda ou para batedores, mas alguns eram equipados com colares e armaduras pontiagudas e eram treinados para lutar em formação. Os cães de guerra de hoje estão limitados principalmente aos papéis de mensageiros, rastreadores, batedores e sentinelas de campo de batalha ao lado de tratadores humanos. Eles também são usados em tarefas de policiamento militar, como os cães farejadores de bombas dos militares dos Estados Unidos no Afeganistão e no Iraque. 10º. Cavalos. Nenhum outro animal desempenhou um papel tão importante na história da guerra quanto o cavalo. Arqueólogos encontraram evidências do uso de cavalos por invasores nômades já há 5.000 anos nas estepes da Ásia Central e da Europa Oriental, onde se acredita que os cavalos foram domesticados pela primeira vez. Vários túmulos Kurgan em uma área da Ucrânia e no Cazaquistão, alguns datados de 3.000 anos antes de Cristo, contêm os restos de cavalos que foram sacrificados com a morte de seu cavaleiro nômade e enterrados ao lado dele, junto com freios, selas e armas. Mais tarde, túmulos da mesma região, datados de cerca de 2.000 anos antes de Cristo, contêm as primeiras carruagens puxadas por cavalos. O uso de cavalos na guerra também está documentado em documentos históricos antigos, incluindo o painel de guerra do estandarte da cidade mesopotâmia da Suméria, por volta de 2.500 anos antes de Cristo, que mostra cavalos ou burros puxando uma carroça de 4 rodas. Por volta de 1.600 a.C., a poderosa civilização hitita na Anatólia era famosa pelo uso de carruagens de guerra puxadas por cavalos, com uma plataforma estável para lutar com arcos e lanças. E nos séculos que se seguiram, as carruagens foram usadas desde o Antigo Egito até a China Antiga. Uma das primeiras histórias de guerra do mundo, a Ilíada, de Homero, em cerca de 800 anos antes de Cristo, descreve os heróis de guerra de Troia dirigindo para a batalha em carruagens puxadas por cavalos, antes de desmoronar para lutar a pé. A própria Troia, disse Homero, era famosa pelas magníficas manadas de cavalos do rei Príamo, e o truque do cavalo de Troia selou o destino da cidade. A invenção de uma sela de estribo eficazes, junto com raças maiores de cavalos que podiam carregar um cavaleiro em armadura pesada, deu aos guerreiros montados uma vantagem decisiva. Estribos simples foram usados na Índia e na China por volta de 500 a.C., e o uso de guerreiros montados fortemente blindados, conhecido como catafractários, desenvolveu-se nos reinos mediano e persa do antigo Irã, mais ou menos na mesma época. Cavalos e cavalaria montada desempenharam um papel importante em quase todas as guerras desde então, desde as quase ininterruptas guerras do mundo pós-romano até as invasões hunas e mongóis, até as conquistas muçulmanas e as cruzadas. No Novo Mundo, as guerras napoleônicas e a Guerra da Crimeia, onde a Brigada Ligeira fez seu famoso ataque, e nas muitas guerras coloniais e territoriais travadas em todo o mundo nos últimos séculos. O uso extensivo de cavalos em combate não terminou até a Era da Guerra Moderna, quando caminhões, tanques e metralhadoras começaram a tornar as criaturas obsoletas. Várias cargas de cavalos foram realizadas durante a Primeira Guerra Mundial, mas apenas algumas foram usadas na Segunda Guerra Mundial. Uma das últimas instâncias de cavalos na guerra foi uma investida bem-sucedida do Savoia Cavalaria, um regimento de cavalos italiano, contra a infantaria russa Izbus Heskji, na Frente Oriental em 1942. Antes de prosseguirmos com o vídeo, já imaginou ter uma camiseta com o seu animal favorito? Com o seu duelo ou predação favorito?
Agora isso é possível. Acesse nas descrições do vídeo, realize a busca por nome, se preferir, e realize este desejo. 9. Golfinhos. A Marinha dos Estados Unidos treina golfinhos nariz de garrafa para realizar patrulhas marítimas desde a década de 1960, depois que eles foram identificados por uma inteligência e aptidão militar em um programa de testes de 19 tipos diferentes de animais, incluindo pássaros e tubarões. O principal recurso militar de um golfinho é o seu sentido preciso de ecolocalização, que permite identificar objetos debaixo da água que seriam invisíveis para mergulhadores humanos. Os golfinhos também usam os olhos debaixo da água, mas emitindo uma série de guinchos agudos e ouvindo os ecos que retornam, eles podem criar uma imagem mental de objetos que não podem ver. Os golfinhos da Marinha dos Estados Unidos são implantados com equipes de manipuladores humanos em patrulhas de portos da Marinha e outras áreas de navegação para procurar ameaças como minas marinhas ou bombas lapas presas aos cascos de navios de guerra. Os golfinhos são treinados para detectar objetos estranhos e relatar aos seus manipuladores humanos como um tipo de resposta sim e não. O manipulador pode acompanhar uma resposta sim, enviando o golfinho para marchar a localização do objeto com uma linha de boia. Essas habilidades de marcação de minas foram úteis durante a Guerra do Golfo Pérsico e na Guerra do Iraque, quando os golfinhos da Marinha ajudaram a limpar as minas do porto de Qusar, no sul do Iraque. Os golfinhos da Marinha dos Estados Unidos também são treinados para ajudar pessoas com dificuldades na água e para localizar mergulhadores ou nadadores inimigos. Mas a Marinha nega os rumores de que treinou golfinhos para atacar ou usar armas subaquáticas. 8. Abelhas. Os antigos gregos e romanos estão entre muitos povos antigos conhecidos por terem usado abelhas como pequenas armas de guerra. Os atacantes às vezes catapultavam colmeias sobre os muros de cidades sitiadas, e os defensores de Temícera, uma cidade grega famosa por sua produção de mel, derrotaram os invasores romanos em 72 a.C., enviando enxames de abelhas através de minas que haviam sido cavadas sob seus muros. Os romanos parecem ter uma história especialmente ruim com abelhas. Em 69 a.C., os Heptacomones, na região de Trebizonda, na Turquia, enganaram os soldados invasores sob o comando do general romano Pompeu, deixando colmeias cheias de mel envenenado ao longo da rota de sua marcha. Os químicos agora acham que o veneno era uma graianotoxina, que pode se formar no mel, que raramente é letal para os humanos, mas os deixa muito doentes. E os heptacometes foram capazes de derrotar facilmente os romanos intoxicados e vomitados. Na Batalha de Tanga, na África Oriental Alemã, atual Quênia, durante a Primeira Guerra Mundial, tanto as forças invasoras britânicas quanto os defensores alemães foram atacados no campo de batalha por enxames de abelhas furiosas, o que fez com que o ataque britânico falhasse quando um enxame levou fora um de seus regimentos de infantaria. A propaganda britânica na época retratava o ataque de abelhas como uma conspiração diabólica alemã e que usava fios de disparo para agravar as colmeias dos insetos. Durante a Guerra do Vietnã, nas décadas de 1960 e 1970, os guerrilheiros Vietcongs teriam cuidadosamente realocado colmeias selvagens de abelhas gigantes asiáticas Apis dorsata ao longo das trilhas usadas pelas patrulhas inimigas. Um lutador esperava por perto até que a patrulha se aproximasse, antes de soltar fogos de artifício perto da colmeia para irritar as abelhas e atacar os soldados inimigos. 7. Gado. O gado debandado é uma das forças irresistíveis da natureza. Eles foram usados muitas vezes na história da guerra na tentativa de esmagar forças opostas, mas muitas vezes com resultados mistos. Na Batalha de Tondibi, na África Oriental, em 1591, o Exército de Defesa Imperial Songhai abriu o confronto com uma carga com cerca de 1000 bois em disparada contra as linhas da infantaria marroquina, uma tática
que funcionou no passado contra inimigos que não tinham armas, mas os marroquinos tinham armas, o que assustava o gado. As criaturas voltaram para o exército de Songhai, que perdeu a batalha e acabou perdendo o controle de seu império como resultado. Em 1671, o bucaneiro galês Henry Morgan liderou um exército de 1000 piratas para atacar a colônia espanhola na cidade do Panamá. Os panamenhos tinham apenas 1.200 soldados para defender a cidade, mas também mobilizaram um rebanho com cerca de 2.400 bovinos selvagens, que planejavam debandar para o exército pirata. Mas os piratas se posicionaram atrás de um pedaço de pântano, o que impossibilitou a cavalaria panamenha e as cargas de gado. Os touros selvagens foram finalmente soltos no final da batalha, mas os piratas conseguiram desviar o tumulto acenando com trapos para os touros que atacavam e, eventualmente, abateram todos os pobres animais como mosquetes. Morgan e o exército pirata capturaram e saquearam a cidade do Panamá, que pegou fogo alguns dias depois. Sexto, mosquitos. No final da Segunda Guerra Mundial, as forças militares alemãs, no controle da Itália, ordenaram a inundação nos pântanos Montini, ao sul de Roma, e o esforço para criar um pântano cheio de malária que retardaria o avanço dos aliados. Os pântanos foram drenados em um grande projeto de desenvolvimento nas décadas de 1920 e 1930, mas depois que a Itália mudou de lado, em 1943, as forças alemãs assumiram o controle do país. Eles ordenaram que as bombas que mantinham os pântanos sob controle fossem interrompidas. Logo, os pântanos começaram a se encher de água salobra, o que os cientistas pós-nazistas previram que encorajaria o retorno da espécie do mosquito da malária Anopheles nabrachiae aos pântanos, além de causar danos de longo prazo à agricultura da região. Nos meses que se seguiram, os aliados alemães travaram várias batalhas dos pântanos, nos pântanos de Pontini, à medida que a água e a lama se aprofundavam em meio a surtos de malária transmitidas por mosquitos que afetaram gravemente os soldados de ambos os lados. Mas, no final, os mosquitos e a malária não foram suficientes para deter o avanço dos aliados. Após a guerra, os pântanos Pontini foram drenados mais uma vez, e a região está livre da malária desde a década de 1950. Quinto, escorpiões. Os exércitos romanos enfrentaram um inimigo ainda pior do que abelhas quando sitiaram os atrenianos na cidade de Hatra, perto de Monsu, no atual Iraque, em 198 a.C. Segundo relatos antigos, os atrenianos pareciam ter aperfeiçoado um método de lidar com escorpiões sem colocar em perigo eles mesmos, o que lhes permitiu encher potes de barros com dezenas de criaturas urticantes e arremessá-los sobre os atacantes romanos. Os aracnídeos caíram nos olhos dos romanos e em todas as partes desprotegidas de seus corpos. Mencionando também que, cavando antes de serem notados, eles morderam e picaram os soldados. O clima quente e as doenças entre os atacantes fizeram o resto. Os romanos acabaram tendo que desistir do cerco de Hatra. A historiadora Adriele Maior, da Universidade de Stanford, que publicou um livro sobre antigas táticas como bombas de escorpião, acredita que os atrenianos lidaram com os escorpiões cuspindo em suas caudas, o que supostamente os coloca fora de ação e permite que as pessoas os peguem. Pesquisadores modernos que recriaram a bomba de escorpião descobriram que uma maneira melhor era colocar as criaturas na geladeira por alguns minutos. Quarto, astronautas animais. Os primeiros terráqueos no espaço não foram astronautas humanos, mas muitos animais que participaram da corrida espacial da Guerra Fria entre os Estados Unidos e a União Soviética, no final dos anos de 1940 aos anos de 1970. No primeiro voo animal, em 1947, um frasco cheio de moscas das frutas atingiu uma altitude de 68 milhas em um voo de teste dos Estados Unidos em um foguete alemão V-2 capturado. O frasco das moscas desceu de paraquedas e foram recuperados, ainda com vida.
Ratos, sapos, porquinhos da Índia, cachorros e macacos também ganharam suas asas de astronauta nos anos seguintes. Um macaco rhesus, chamado Albert, se tornou o primeiro primata no espaço em 1948, também a bordo de um foguete americano V-2. Em 1957, uma cadela espacial soviética Laika se tornou o primeiro animal em órbita no Sputnik 3. Nem Albert e nem Laika sobreviveram às suas viagens espaciais, um destino comum para muitos animais de teste. O astronauta animal mais famoso na América foi Han, o primeiro hominídeo no espaço, que voou em um protótipo de cápsula Mercury em um foguete Redstone, em 31 de janeiro de 1961. Han foi selecionado para o voo entre mais de 400 astrochimps em potencial pela Força Aérea dos Estados Unidos. Ele havia sido treinado para puxar alavancas em resposta a luzes piscantes, recebendo guloseimas de banana ou choques elétricos leves. Os experimentos de treinamento foram repetidos em voo, para ver como seu desempenho era afetado. Han voou por quase 17 minutos em um voo suborbital, antes de sua cápsula Mercury cair no Oceano Pacífico. O chimpanzé sofreu apenas uma contusão no nariz durante a viagem e realizou todas as suas tarefas de puxar a alavanca apenas uma fração de segundo mais devagar do que na Terra, mostrando que os humanos também seriam capazes de suportar o estresse do voo espacial. A jornada histórica de Han abriu caminho para o espaço para os primeiros astronautas humanos. 3. Mulas. As mulas desempenharam um papel desconhecido, mas crucial ao longo da história de guerra, carregando ou transportando grande parte da comida, água, tendas, armas, munições e outros suprimentos necessários aos exércitos. Nascido de um burro macho e uma égua, as mulas tornaram-se preferidas aos cavalos para carregar cargas por causa de sua maior resistência e natureza mais brandas. Eles também são bastante inteligentes, como observou Charles Darwin, o que contribuiu para sua reputação de teimosia. Os legionários romanos receberam uma mula para cada grupo de 8 soldados e compartilharam uma tenda para carregar seus pertences e suprimentos. Em 49 a.C., Júlio César iniciou sua rebelião contra Roma cruzando o rio Rubicão em uma carruagem puxada por uma parelha de mulas, que havia sido emprestada de uma padaria próxima para que César pudesse viajar sem levantar suspeitas. Mulas de patas seguras também eram preferidas a cavalos ariscos em terrenos difíceis ou cruzamentos de montanhas. Napoleão Bonaparte montou uma mula pelos Alpes enquanto liderava os exércitos franceses na Itália em 1800. Durante a Primeira Guerra Mundial, o exército dos Estados Unidos usou cerca de 571 mil cavalos e mulas na Europa durante a Primeira Guerra Mundial e perdeu cerca de 68 mil mortos em ação. As mulas continuam a ser usadas em tarefas militares hoje, inclusive com as forças dos Estados Unidos no Afeganistão, onde ajudam a manter abertas as linhas de abastecimento para remotos postos nas montanhas. As mulas usadas pelo exército do Paquistão são treinadas para carregar uma carga de até 70 kg e caminhar até mais de 20 km antes de descansar. 2. Morcegos. A bomba morcego foi uma arma experimental bizarra desenvolvida pelos militares dos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial, projetada para iniciar milhares de incêndios em cidades do Japão em retribuição ao ataque japonês a Pearl Harbor. O plano da bomba morcego exigia 1000 morcegos vivos por bomba, com um pequeno dispositivo incendiário instalado em cada morcego. Todos os 1000 morcegos seriam alojados dentro de uma caixa que poderia ser lançada de um avião de guerra dos Estados Unidos sobre o Japão. A ideia era que os morcegos e seus incendiários anexados procurassem casas e edifícios japoneses de maneira para se empoleirar, onde acenderiam fogueiras para o esforço de guerra. Os planos de bombas de morcego parecem ter sido levados a sério, principalmente porque foram idealizados por uma amiga da primeira-dama dos Estados Unidos, Eleanor Roosevelt. O plano recebeu a aprovação do presidente Roosevelt em 1942. E os militares dos Estados Unidos gastaram cerca de $2 milhões tentando fazê-lo funcionar.
mais de 6.000 morcegos foram usados nos testes de bombas de morcego. A maioria deles mergulhou direto no chão ou simplesmente voou para longe. Mas eles conseguiram incendiar uma aldeia japonesa simulada, um hangar do exército dos Estados Unidos e o carro do general antes que o seu programa fosse abandonado. 1. Leões marinhos. O mesmo programa da Marinha dos Estados Unidos que identificou os golfinhos nariz de garrafa como recursos militares em potencial também destacou as habilidades dos leões marinhos da Califórnia. Estes mamíferos marinhos têm excelente visão, com pouca luz e audição subaquática, e podem nadar 40 km por hora e fazer mergulhos repetidos a profundidades de até 305 metros. Tal como acontece com golfinhos, a Marinha dos Estados Unidos continua a treinar leões marinhos para localizar e marcar locais de minas marinhas e outras ameaças, incluindo mergulhadores e nadadores inimigos. Eles são treinados para prender uma algema especial na perna de mergulhadores humanos ou sabotadores, o que permite que seus manipuladores puxem os suspeitos para a superfície. Um arnês especial de leão marinho também carrega câmeras que podem fornecer imagens de vídeos subaquáticas ao vivo. Apenas um leão marinho, 2 manipuladores humanos e um barco de borracha podem substituir uma embarcação naval de tamanho normal, sua tripulação e um grupo de mergulhadores humanos para procurar objetos no fundo do oceano. E aí, o que você achou desta lista? Deixe nos comentários também sugestões ou outras questões. Não esqueça de se inscrever neste canal e ativar o sininho. Obrigado por assistir a este vídeo, um abraço e até a próxima.